Então aqui nós vamos fazer uma retomada da matéria, né? Nós vamos trabalhar o sistema digestivo. Até então nós estávamos falando sobre a questão da nutrição, dos nutrientes, da importância da alimentação saudável. A partir de agora, nós vamos falar um pouquinho do sistema digestivo. A gente vai entender como funciona o nosso sistema digestivo. Então, vamos falar sobre a digestão. Tá ok? Vamos lá, então? Muito importante, pessoal, faça o resumo da matéria, deixa prontinho no caderno para servir de base para você responder os exercícios. O sistema digestivo ele tem muita informação, ele é um pouco complexo, então eu recomendo que assista o vídeo várias vezes, que faça esse resumo, é importante, tá certo? Então vamos falar aqui então sobre o sistema digestivo. A partir de agora a gente vai começar a falar sobre sistema digestivo, sistema circulatório, sistema excretório e etc. A gente vai entender todos os sistemas compostos pelo nível de organização do corpo humano. Tá certo? Então vamos lá? Aspectos gerais, né? Então, como nós já vimos nas matérias anteriores, que existem nutrientes e esses nutrientes têm funções específicas, né? Então, esses nutrientes são moléculas muito grandes. O que tem que acontecer? Essas moléculas maiores têm que se transformar em moléculas menores, tá certo? E esse processo, ele se chama o quê? Digestão. Esse processo de transformar essas moléculas maiores em moléculas menores. Quais são os nutrientes que nós estudamos? Vamos relembrar aqui. Nós vimos o quê? Nós vimos carboidrato, proteína, lipídios, né? Sais minerais e vitaminas. E a água, que é importantíssima, né? Então, vamos lá. Existem dois processos de digestão, né? O primeiro processo é o processo mecânico, tá? É a função mecânica do sistema digestivo. Quais são os processos mecânicos? Mastigação. A mastigação já é um processo mecânico do sistema digestivo. Então, nós temos que mastigar bem o alimento para reduzir ao máximo o tamanho do alimento, tá certo? Deglutição, né? Ao fato de engolir. Engolir também já é um fato do processo do sistema digestivo. E movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? São os movimentos involuntários do sistema digestivo, né? Então, por exemplo, só uma situação para que você possa entender. Às vezes você está em silêncio, mais calmo, mais quieto, e você escuta um barulho na sua barriga. O que é isso? É o seu intestino delgado, intestino grosso, se movimentando através desses movimentos peristálticos. Ele está se reorganizando dentro do seu corpo, né? Bom, então, processos mecânicos é mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, né? Tudo isso auxilia no quê? No processo de digestão, para facilitar a absorção desses nutrientes. Além dos processos mecânicos, nós temos os processos químicos. O que acontece? Como nós já falamos, essas moléculas dos nutrientes são maiores, são grandes, e você precisa diminuir essas moléculas para que o seu corpo possa absorvê-las. E o que vai acontecer? Essas enzimas, vão diminuir o tamanho deste alimento. Tá certo? Então vamos lá. O foco maior nosso são nesses processos químicos, tá bom? Vamos lá. Enzimas e digestão. Vamos lá. Então, nós temos alguns tipos de enzimas que vão facilitar, que vão sintetizar esses nutrientes, tá? Aqui eu coloquei, a celulose não é sintetizada pelo homem. Por que isso? O homem não tem essas enzimas para sintetizar a celulose. Então, por que a gente precisa de alguns alimentos que contêm celulose, como algumas folhas, algumas verduras, né? O que acontece? Essas verduras, essas leguminosas, elas são muito importantes para formação do bolo fecal, das fezes, né? Então, a importância da celulose é para isso, sem falar em algumas vitaminas e sais minerais que tem nessas verduras e legumes, tá certo? Então, vamos lá.
Quais são os exemplos? Alguns exemplos de enzimas digestivas. Existem bastantes, mas vamos lá. Amilase. A amilase é uma enzima que vai sintetizar o amido, tá certo? A amilase vai diminuir o amido, né? A protease é o quê? É uma enzima que vai sintetizar a proteína. E as lipases são as enzimas que vão sintetizar os lipídios, tá ok? Então vamos retomar um pouquinho a questão dos nutrientes. O amido é muito rico em carboidrato, é fonte de energia. A proteína, qual a função da proteína? Isso precisa ficar claro para vocês, tá, gente? O amido é carboidrato, né? Carboidrato é energia. A proteína, né? Ela é responsável pela quê? Pela formação, renovação dos tecidos e cartilagens, né? Tecido muscular, por exemplo. E os lipídios também têm função de energia e reserva de energia, né? Lipídios têm grande quantidade de, vamos dizer assim, entre aspas, gordura que fica acumulada para você utilizar numa situação onde o seu corpo precisa de energia extra. Tá certo? Bom, vamos lá. Sistema digestório. Então, qual é a formação desse sistema digestório? Vamos ver? Ó, o sistema digestório ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, ó, começa na boca, a boca faz parte do sistema digestivo, tá certo? Vem para a faringe, que é esse meio aqui, um meio rosinha. Depois o esôfago, que é toda essa extensão aqui, tá certo? Depois você tem o estômago aqui, estão acompanhando na seta? Depois você tem o intestino delgado, que é esse mais clarinho aqui, e depois você tem o intestino grosso, tá? Aqui é uma imagem que não está com uma qualidade muito boa, mas a gente vai trabalhar tudo isso especificamente agora. Então a gente vai falar de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, especificamente com outras imagens para auxiliar, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, boca, né? O processo do sistema digestivo começa na boca, né? Por um processo mecânico, né? Você tem que ter o quê? A absorção, a mastigação, né? Além da mastigação, né? Você vai ter a saliva que vai auxiliar a facilitar, vamos dizer assim, a diminuição do alimento, né? Facilitar o corte do alimento, a ruptura desse alimento. A saliva ela é muito importante. Além disso, a saliva ela vai liberar a primeira enzima, né? Já para sintetizar os nutrientes, tá certo? E essa enzima, guarde isso aí, isso é importante, se chama pitialina. A pitialina, qual a função da pitialina? Ela vai sintetizar o amido, tá certo? A pitialina vai auxiliar o quê? Na sintetização do amido. Então, todo alimento rico em carboidrato já vai ser sintetizado pela pitialina. E aí, o amido vai virar o quê? Maltose, tá? Maltose não precisa se preocupar muito, não. É só entender que a pitialina é uma enzima que vai ativar o amido, tá certo? Então, aqui, ó, essa glândula aqui, ela vai liberar substâncias, né, como a pitialina, para poder sintetizar esse amido. E nós temos também a saliva, que é importante para amolecer o alimento, para facilitar, para triturar o alimento, tá certo? Então, começa tudo pela boca. Então, a nossa ação química já começa na boca, pela pitialina, tá certo? E é muito importante triturar bem o alimento, mastigar bem. Por quê? Porque quanto menor o tamanho do alimento, maior vai ser o processo de absorção, ok? Depois da boca, vamos lá. Depois da boca, nós temos a faringe, que é um meio de ligação, né? Essa faringe, ela é muito importante tanto para o sistema digestivo quanto para o sistema respiratório. A faringe, ela é um meio de ligação entre sistema digestivo e sistema respiratório, tá certo?
Então, a faringe ela vai se comunicar lá com a boca, que faz parte do sistema digestivo, fossas nasais, que faz parte do sistema respiratório, laringe, que faz parte do sistema respiratório, e esôfago, que faz parte do sistema digestivo, tá certo? Então, a faringe ele vai fazer essa ligação entre esses dois sistemas, respiratório e digestivo, tá certo? Então, o alimento ele vai ser empurrado pela faringe para o esôfago. De que forma? Olha a imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, você tem a faringe, ó. A faringe é esse trecho aqui, ó, tá acompanhando com a seta. Então, aqui você tem o sistema respiratório, então esse é o sistema respiratório, e aqui você tem o sistema digestivo. Então, é a ligação entre esses dois sistemas. E como que ocorre aqui? Como é que você separa o sistema respiratório do digestório? É muito importante que no momento da deglutição, que é o momento que você vai engolir, aqui você tem um ossinho que se chama epiglote. Essa epiglote aqui, ela fecha essa entrada aqui, que é do sistema respiratório. E aí o alimento passa e vai para o esôfago. Então aqui, ó, essa é a epiglote que fecha para passagem do alimento, tá certo? Às vezes acontece também de você engasgar. Por que você engasga? Por quê? Porque essa epiglote não fechou corretamente e pode entrar um pouco de água, um pouco do alimento ali, e aí você começa a engasgar para expelir esse alimento que entrou no local errado, tá certo? Bom, depois da faringe você tem o esôfago, né? O esôfago, ele tem essa função de levar o alimento diretamente para o estômago, tá certo? Através desses movimentos peristálticos que eu comentei lá no início do vídeo, né? Os movimentos peristálticos são movimentos involuntários que vai empurrando esse alimento para baixo, ok? Até chegar no estômago. Então, ele vai empurrando esse alimento para baixo até chegar aqui no estômago, tá certo? Beleza. E depois, nós temos o estômago. Aqui vai ocorrer outro processo químico também, né? Aqui você tem o píloro, que a gente fala, que fecha essa entrada do estômago, para o alimento não sair. E aí o que acontece? O píloro, perdão, é aqui no final do processo, tá certo? Que não deixa o alimento sair. O que acontece? Aqui você tem uma grande quantidade de suco gástrico, que nada mais é que uma grande quantidade de ácido clorídrico. O que esse ácido clorídrico vai fazer? Vai facilitar a absorção do alimento. É uma substância ácida que vai facilitar a absorção dos alimentos. E é importante, aqui é a segunda enzima que vai surgir, que vai ser liberada também, que é a pepsina. Guarda isso. A primeira é a pitialina lá na boca e a segunda é a pepsina no estômago, né? Mas a pepsina, ela vai agir aonde? A pepsina só age na proteína, né? Então, por exemplo, a carne ela não vai ser sintetizada na boca, ela vai ser sintetizada no estômago. Por quê? Porque a pepsina está no estômago, tá? Ela começa a ser sintetizada no estômago, tá certo? Beleza, então aqui o alimento vai ficar por um bom tempo e o seu estômago tem essa substância ácida, que é esse suco gástrico, que vai digerindo o alimento. Aqui o alimento fica um bom tempo aqui nesse processo de digestão e de absorção, para redução, para absorção desses nutrientes, tá certo? Depois, intestino delgado. O intestino delgado é fundamental, porque é através do intestino delgado que ocorre a absorção dos nutrientes do alimento, tá certo? Então, aqui você tem algumas enzimas que vão atuar também para facilitar a absorção desses nutrientes, ok? Então, nós temos algumas enzimas. Bom, esse intestino delgado ele tem 6 metros de comprimento, né? Nossa, mas é muita coisa 6 metros. Sim, realmente. Mas para que ocorra a absorção dos alimentos, você tem que ter uma grande área de contato para que você possa absorver essa grande quantidade de alimento que vem vindo, né? Então, o seu intestino é todo, faz um vai e vem, vamos dizer assim, né? E aí você tem uma grande extensão
né? Se ele tivesse que ser esticado, ele teria 6 metros de comprimento. Quais são as partes, né? Eles são divididos em 3 partes. O duodeno, que vai liberar suco pancreático e a bile para absorção são enzimas, tá? São enzimas que vão agir no intestino para facilitar a absorção, tá certo? Depois nós temos o jejuno, que vai fazer a absorção dos nutrientes, ok? E depois nós temos o íleo, que é a absorção de outros nutrientes também. Dependendo da região do intestino delgado, vai ter a absorção de alguns tipos de nutrientes. Pessoal, parece ser muita informação. Eu já falei que o tema é complexo, né? Mas no finalzinho aqui eu tenho um simuladorzinho que é bem legal, que vai ajudar vocês a entenderem todo esse processo aí, tá? Então, o intestino delgado ele é formado por duodeno, jejuno e íleo, tá? Na absorção vai ser no jejuno e no íleo. O duodeno vai liberar algumas enzimas para absorção desses nutrientes, tá certo? Então, aqui eu tenho a situação, ó. Esse iniciozinho aqui, ó, o final do estômago, o início do intestino é o duodeno, tá certo? O jejuno e o íleo aqui no final, tá? Do íleo, né, ele vai já para o intestino grosso, né? Ah, importante, vilosidades intestinais. As vilosidades intestinais são fundamentais para absorção, para aumentar essa capacidade de absorção dos nutrientes, tá certo? O que acontece? Vamos ver a imagem aqui, ó. Essas vilosidades, acompanha aqui na setinha, ó. Estão vendo que são como se fosse como que se diz? Como que eu posso dizer? Como se fosse uma formação. Olha aqui, ó, essa imagem aqui é melhor de demonstrar, né? Para aumentar a área de absorção. Com esse aumento da área de absorção, a gente consegue facilitar a absorção desses nutrientes, ok? Beleza? Bom, no vídeo, no simuladorzinho, vocês vão ver aí, porque ele é um simuladorzinho animado. Então, por que você tem essas velocidades? Olha aqui nessa imagem aqui, ó. Aumenta muito a área de contato, facilitando a absorção desses nutrientes, tá ok? Bom, vamos lá. Intestino grosso. Possui 1,5 m, né? Ele é dividido em 3 partes também, o seco, o cólon e o reto. Mas qual a função dele aqui? Absorção da água, tá? Porque existe uma grande quantidade de água nesse alimento, quando ele passa do intestino delgado, e o nosso intestino grosso vai absorver um pouco dessa água, e vai deixar um pouco dessa água também para formação das fezes. Uma parte absorvida e a outra parte vai servir para umedecer esse bolo fecal, essas fezes que vai sair pelo intestino grosso. Então aqui a imagem, né? Você tem aqui o seco, tá certo? O cólon, que são essas 3 partes aqui, e no final o reto, por onde vai sair pelo ânus as fezes, certo? Bom, aqui ó, não precisa decorar todas essas enzimas não. Quais são as mais importantes que a gente falou aqui? A pitialina, que vai ficar onde? Nas glândulas salivares, que a gente falou que é na boca. A pepsina, né, que fica no estômago. E aqui essas outras estão aonde? Ó, sendo produzidas no pâncreas, que depois manda para o intestino delgado, né? Maltase, sacarase, lactase, peptase, tá? Então, essas são algumas enzimas, né? Não se preocupe muito com isso, tá certo? Mais a pitialina e a pepsina, tudo bem? E as outras, todas as outras se localizam no intestino delgado. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar para vocês aquele simuladorzinho que eu acho que ajuda muito o entendimento do sistema digestivo, que é complexo e bem amplo, né? Vamos ver aqui? Vamos lá. Pessoal, é muito importante fazer esse resumo, hein? Muito importante. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele abriu. Aí, agora vai. Então, aguarda um momentinho.
Aí, prontinho. Olha lá, é um simuladorzinho para representar um pouquinho a questão do sistema digestivo, tá certo? Vamos lá. Olha aí, digestão, tá? Tá em inglês, viu, gente? Então você tem diferentes tipos de alimentos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho esse sistema digestivo. Eu vou começar, tá? Pelo peixe, para a alimentação do peixe. Vamos comer o peixe aqui. Então vamos lá. Vamos começar a comer. Primeiro começa pela boca, sistema digestivo, né? Então o que vai acontecer? Vamos dar zoom aqui, ó. Aqui vai ter o primeiro processo, que é a absorção, a mastigação, né? O que acontece? Você tem a saliva para umedecer, né? Aqui é a imagem da saliva. Vou tirar o som aqui, tá? E aí você vai mastigar, correto? Daí o que acontece? O que nós não temos aqui? Proteína. Não tem a função da enzima da pitialina, vocês viram, né? E aí, passou lá pela faringe, pelo esôfago, chegou no estômago. Aqui o que acontece? Opa, voltando. Eu vou voltar aqui. Eu errei aqui, gente. Eu vou voltar, tá? Deixa eu voltar aqui que eu errei. Vou voltar de novo para mostrar para vocês, tá? Ó, vamos começar de novo. Pulou uma etapa importante. Então vamos lá. De novo, né? Ó, ela é rica em proteína, né? Vitaminas e sais minerais. Você vai e mastiga. Primeiro processo, mastigação em pequenos pedaços, não é isso? A saliva vai ajudar, né, a diminuir o tamanho desse alimento. Fez a deglutição, correto? Isso para no estômago. Aqui no estômago, o que acontece? Você tem o suco gástrico que vai facilitar a digestão do alimento, né? E aqui você vai ter a atuação da primeira enzima, no caso da proteína, né? Então, o que vai acontecer? Aqui o suco gástrico vai agir e aqui você tem a proteína. Então, essa enzima aqui, ó, né, que vai facilitar a absorção da proteína, ok? Joia? Que é a pepsina, que eu falei para vocês lá na aula, né? Daí vamos. Ele vai agir e diminuir a proteína, correto? E agora vai para o intestino delgado. Agora sim, indo para o intestino delgado. Passa pelo duodeno, onde há a liberação de alguns sucos, né, intestinais. Aqui o que acontece? Ó, a enzima da proteína, que vai diminuir mais ainda a proteína que tem no alimento. Tá certo? E aqui você tem o que? O suco, a bile, né? A bile, ela vai pegar essa gordura, porque o peixe, a proteína não tem somente... o peixe não tem somente proteína, tem gordura também. Então, a bile vai sintetizar a gordura também. Certo? E aí, o pâncreas também diminui mais ainda essa gordura. E aí, chegou no íleon, tá certo? No íleon, olha ali. Isso aqui são as microvilosidades, né, intestinais. Aqui você já tem um tanto de vitaminas, gorduras, sais minerais. Quem que vai absorver todos esses nutrientes? É aqui, no íleon, né, que vai ter absorção desses nutrientes. Olha a imagenzinha aí, ó, quer ver? Eles absorvendo esses nutrientes, tá certo? Daí o que acontece? Sobra muita água, né, nesse intestino delgado, né? E aí, o que acontece? Do intestino delgado vai para onde? Olha lá, passando pelo intestino delgado, vai chegar onde? No intestino grosso, né? No cólon aqui. No cólon, o que vai acontecer? Vai ocorrer a absorção da água, correto? Olha lá, a água vai ser absorvida pelo intestino grosso, ó, tá certo? Absorvendo a água. Uma parte dessa água fica para a construção desse bolo fecal, tá certo? E aí sai pelo ânus, né? Ok? Sai pelo ânus.
as fezes saem pelo ânus. Joia? Vamos voltar lá no início. Eu peguei como exemplo, né, o peixe, que é rico em proteína. Tudo bem. Agora vamos pegar aqui o sorvete ou esse doce aqui. Tá? Vamos pegar aqui, ó, sorvete. Vamos comer o sorvete. Então vamos, alimenta-se do sorvete, né? Você vai mastigar, que é o primeiro processo mecânico. E aqui você tem as enzimas da pitialina, né, que vão já agir aonde? Vão agir no amido. Você precisa fazer com que ocorra ação no amido. Então, a enzima da pitialina diminuiu já o amido. Diferente do peixe, que não tem carboidrato, né? Não teria o carboidrato. Então, a pitialina não tinha como agir no peixe. No sorvete, que tem bastante carboidrato, né? Aí a pitialina já vai agir. Faz a deglutição, né? Caiu no estômago, né? O suco gástrico vai agir, misturando os alimentos, né? Para redução. E aí surge o que? Proteína, né? No alimento vai ter proteína também. Quem que vai agir? A pepsina vai agir nessa proteína aí. Reduziu, ok? O que acontece? Vai para o intestino delgado. Aqui no intestino delgado, algumas enzimas, né? Como a bile e o suco gástrico, o intestinal, né? Vai atuando, ok? Reduzindo, né, gordura. Tem que reduzir a gordura, certo? Reduz mais ainda, porque o açúcar, o amido, são macromoléculas. Ela tem que ser bem reduzida, depois reduzida novamente. E aí vai para o íleon. O íleon faz a absorção. Aqui tem as microvilosidades, que eu já mostrei, que vai começar a absorver esses nutrientes. Olha lá. A mesma coisa do peixe, né? Sobrou água, aonde que vai ser absorvida? No intestino grosso, né? Vai lá para o intestino grosso. Faz a absorção. Né? E depois vai para o ânus para liberação das fezes. Ok? Tudo bem, pessoal? Legal, né? Aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, ó, se vocês copiarem, eu acho que aqui não vai estar para ter acesso ao simulador, acho que não dá, tá ok? E aí você tem o sistema digestivo. Daí você pode fazer com todos esses outros, né? Com a fruta, com feijão, com esse outro doce aqui, né? Que é uma gelatina, acredito. Tudo bem, pessoal? É isso. Faça o seu resumo, estude, tá? Para você poder resolver os exercícios, tá certo? Abraços!